ただ一人迷い込む旅の中で心だけさまよって立ち尽くしたでも今は遠くまで歩き出せるそう君とこの道でBoa tarde, pessoas. Acertei o microfone aqui. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Deixa eu acertar as coisas aqui. Mais um vídeo de FD, de ficção e debate. Debatendo um anime específico, que foi do fórum do anime. Que no caso é Okami to Koushinryo. Okami to Koushinryo. Mais conhecido em inglês como Spice and Wolf. Spice de especiarias e Wolf de lobo. As especiarias e os lobos, ou a loba e as especiarias. Eu prefiro o título em japonês, mas eu gosto muito de Spice Wolf também, porque é mais fácil de falar e fica mais na cabeça, né? Mas o Okami to Koushinryo é mais romântico, eu acho. Enfim, esse AF aqui, esse PD aqui, eu tenho uma dúvida enorme, na verdade, em relação a que trilha sonora usar de abertura de ending. Eu não sei se o YouTube vai cortar ou não, enfim, direitos autorais, mas eu gosto demais das duas aberturas e das duas endings do anime, então eu vou fazer uma embolada aqui, vou usar a primeira abertura do vídeo, se caso ela não for cortada, e a última abertura e a última ending do vídeo para finalizar depois, tanto é que eu vou acertar aqui agora isso aí para não dar problema. Só que uma coisa, vou tentar colocar embaixo no vídeo, se possível, se o YouTube não cortar também, quer dizer, o YouTube não vai cortar porque eu vou colocar o link embaixo. As aberturas e endings do anime em si, depois, né? As quatro, né? As duas endings, as duas openings e as duas endings. Nossa, tá difícil. Enfim, agora sim falando do anime. Eu adoro as endings e openings dele. É um anime bacaníssimo, lançado em 2009... 2008, 2009? Ou 2008 só? 2008, 2009. A primeira temporada em 2008, a segunda, outra metade dele, em 2009, composto por um total de 24 episódios mais um OVA. Esse OVA ele conta como o episódio 13 da primeira temporada, eu diria. E eu acho, com certeza, deixa eu conferir aqui na minha cola. Então, não. A primeira temporada tem 13 episódios, mais o OVA, que é o episódio 14, que é o OVA de transição, que conecta para a segunda, que tem 12 episódios. Então, o total é de 26 episódios. Temos 26 episódios nesse anime. Então é isso. E vale a pena ver o OVA também, porque é um OVA de transição muito engraçado. Então, eu consideraria ele como um episódio. Então, dá 26 mesmo. Vou começar agora. Nossa, hoje tá difícil, minha psique tá totalmente desregulada. Enfim, Okami to Koushinryo, mais fácil para falar, Spice and Wolf, conta a história do nosso protagonista Craft Lawrence e de sua agregada, companheira de viagem e par romântico, Holo. Holo é uma loba, uma deusa, entendida como uma entidade parecida com um yokai, ou parecido como um kami, que
é uma espécie de espírito selvagem, espírito da natureza, que tem de fato a sua divindade manifesta, no sentido de ser uma espécie de guia dos lobos. Entre vários guias dos lobos, ela é um lobo imortal, próximo a isso, que vive por séculos, pelo menos. Ela é uma pessoa que vive demais, a longevidade dela é absurda, mas ela morava ao norte, longe ao norte, muito ao norte, num campo nevado nesse território. E ela desce para o sul por algum motivo que não é muito claro, se ela foi expulsa do seu território, se ela resolveu se aventurar e depois ela não volta mais para o norte. Quando ela vem para o sul, ela se incorpora em uma terra, dando a propriedade nessa terra de guia da terra. Ela começa a ser a deusa do solo. Ela é um lobo que se torna a deusa da agricultura. É essa a ideia. Ela fica séculos nesse vilarejo, guiando os habitantes desse vilarejo para ter boas safras de trigo. Ela é a deusa da agricultura focada no trigo, principalmente. Mas da terra em si, ela poderia também fazer outros cultivos vegetais ali, acho que poderia, não teria problema. Só que a tradição dessa vila é trigo. É um vilarejo medieval do século ali, era média, Idade Média, sei lá, entre 800 até 1400, na era conhecida, né, na Europa, ou pelo menos espelhando a Europa, que a gente entende por Europa de Idade Média, e ela ali sendo essa divindade vinculada ao solo e vinculada à colheita, vinculada à boa nutrição desse vilarejo. No entanto, no decorrer do século, no decorrer do tempo, o vilarejo começa a perder a fé na deusa e dominar, de fato, a agricultura por meios mais tecnológicos. E também sendo cético. A religião muda, a moral muda, a cultura muda e as crenças pagãs caem em desuso. Eles começam a se tornar mais cristãos e mais católicos. E ela é uma deusa pagã. E ela, de fato, é uma divindade, no sentido de que ela é um lobo gigante que consegue se antropomorfizar na forma de um ser humano, que não perde as orelhas e o rabo. Ela diz que pode até sumir com as orelhas e o rabo por um período de tempo, mas na série ela nunca some com isso. Ela mantém. Na novel, que é a base desse anime, aliás, a novel está em andamento ainda. Ela é lançada desde quando ela é lançada. Ela começou em 2007, se não me engano, a novel. O anime é de 2008. Na novel é de 2006. E a novel está sendo lançada. Então esse anime só adapta até o que foi lançado ali até 2009. Alguns capítulos da novel. E nunca mais adaptaram nada de Spice Wolf, o que é uma pena, porque o cenário é ótimo. E qual que é o cenário? O cenário é a Rolo, que é uma deusa que está muito solitária, muito triste, melancólica, depressiva, abandonada, porque ela é imortal praticamente, ou pelo menos muito longeva, e ela está presa e vinculada ao trigo. Ela é uma deusa de fato ela é do trigo, não pode falar de outras culturas, ela é a deusa do trigo. Ela está vinculada à terra e à fertilidade da terra, tanto é que tem sazonalidades, tem vezes que ela causa grandes catástrofes, que é descansar a terra. Descansar a terra é fazer com que a produtividade vá para o espaço. E ela mata de fome, ou, entre aspas, ela priva os habitantes do vilarejo de terem uma boa colheita de vez em quando para descansar a terra para ter uma colheita posteriormente positiva. E os aldeões, eles ficam putos com ela nesse tipo de coisa, porque parece que ela está punindo eles. Mas ela não está punindo eles, ela simplesmente tem sazonalidade. De fato, você não vai exaurir a força vital da terra privando as colheitas futuras. Então ela descansava, fazia ter colheitas pífias ou péssimo, enfim, fertilidade no trigo em certos anos. Isso ficou ali durante, de fato, séculos. Ela está vinculada nessa vila, nesses campos de trigo, há séculos. E ela mora ali nessa vila, ela mora no trigo. Tem um ritual que é feito que ela se antropomorfiza, falar difícil, ela se materializa, se corporifica na sua forma humana e interage com as pessoas do vilarejo. Tem uma lenda milenar não, né? Não sei se é milenar, mas secular da relação dela com os habitantes do vilarejo. E tem um pouco é contado também do início dela, do vínculo dela com o primeiro aldeão. O primeiro aldeão que pediu para ela ajudar. Na forma de lobo, na forma de Deus. Ele não se assustou com ela e pediu para ela ajudar e auxiliar
na manutenção da cultura da agricultura do trigo. E ela concedeu o favor. E além de conceder o favor, se eu não me engano, ela teve uma paixão pelo cara. Ela teve um relacionamento com ele. E a Rolo teve vários relacionamentos, porque ela é muito velha. Ela é muito velha mesmo, no sentido de ser centenária. E ela teve vários amantes. Vários parceiros, né, no decorrer da vida dela. Humanos e lobos também. Pelo menos uns 10, eu acho. Ela não chega a contar isso pro Lawrence, mas fica meio subentendido que teve vários. E só para vocês terem uma ideia, ela ficou séculos sozinha, isolada, nesse vilarejo, com a crença diminuindo, né? E a raiva, o rancor e o desinteresse do vilarejo por ela minguando. Ao mesmo tempo que o vilarejo estava ascendendo socialmente, se tornando mais versátil, ou seja, menos dependente da colheita, tendo outras fontes de renda, outras fontes de sobrevivência, e a crença em relação a ela diminuindo. Ainda tem um ritual, que é o ritual da colheita, que ainda é efetivado e posto em prática, né? Todo ano, o festival da colheita, em honra à deusa Horo, que é a deusa do trigo. E nesse festival, o Lawrence vai lá nesse vilarejo fazer um comércio, porque ele é um mercador, um mercante, e vai fazer uns esquemas de troca. Ele vai trocar... Eu nem lembro o que ele ia trocar, mas pega trigo em troca. E ele ia pegar Ele tinha um feixe de trigo desse vilarejo, mas ele não estava com trigo. Ele tinha peles, ele tinha algumas peles na carroça dele. Ele estava de passagem. Ele usa essas peles para trocar por pregos em um outro lugar, se eu não me engano. O que é uma troca mercantil no cenário de Spice and Wolf? É o início do comércio. É escambo, entre aspas, junto com moeda monetária, unidade monetária. E é o princípio da financiarização da vida, o princípio do capitalismo. Então, é o trajeto da monetização dos reinos com moedas próprias, do lastro, digamos, de inflação ou deflação da moeda, dos juros, de toda a política econômica que vai dar no que a gente entende por economia contemporânea hoje em dia. Lá é o berço da existência disso. E qual a lógica do negócio? A lógica é que o Lawrence ele encontra com a Rolo, ela se manifesta no feixe de trigo dele, porque ela é uma deusa do trigo, e ela consegue se vincular aos grãos de trigo de um certo feixe, um grande feixe, o maior dos feixes que foi colhido, e ele por acaso tem esse maior feixe de trigo na carroça dele, e ela consegue vincular isso. Por que ela se vincula a isso? Porque ela está triste, e ela quer fugir do vilarejo, ela quer abandonar o vilarejo. Ela quer se desvincular da sua tarefa de gerir e ser a deusa da terra, e ela tem um único objetivo, uma única missão: voltar para casa, voltar para o norte. Então ela quer fugir, ela quer abandonar a sua posição de divindade, ela quer largar a própria sorte e não regular mais a terra desse lugar, e largar a própria sorte os habitantes ali, os aldeões. E aí, o que ela faz? Ela vai e se conversa com o Lawrence quase morre do coração, porque ela é um lobo antropomorfizado em humano, ou seja, corporificado em humana, nua, que aparece na carroça dele. E eles começam a conversar e ele descobre que de fato existia um deus pagão. Ele era cético inicialmente, mas depois ela mostra a verdadeira forma dela, e aí ele entra em pânico porque a verdadeira forma dela é um lobo. E depois que ele entra num acordo com ela, ele faz um tipo de... Ele vira literalmente o taxista dela, para guiar ela para o norte. Ela não lembra. Ela está há séculos longe de casa, ela não lembra como volta para casa. E aí ele começa a jornada dela e dele em direção ao norte, incluindo a vida dele de mercador, que é ganhar dinheiro, sobreviver e tal, e tal, e tal. A relação dos dois é, inicialmente, se aceitar um em relação ao outro, né? Virar amigo, criar essa parceria, criar esse contrato, explicar como funciona a dinâmica dela de loba, que ela mantém a forma humana, tirando o rabo e as orelhas, então ela meio que se esconde para não ser vista como a Rolo, a deusa pagã. Ela sempre está com uma capa, se escondendo. E também ela sempre está vinculada ao trigo, ela está próxima do trigo. Do mesmo modo como ela estava próxima ao campo de trigo como um todo, estava presa àquele território, porque ela tinha se vinculado com uma entidade de Kami daquele território, né, uma entidade divina. Agora ela está vinculada aos grãos desse feixe que o Lawrence tem. E esses grãos são a colheita de trigo daquele feixe de trigo. E ele tem lá uma bolsa de trigo que ele anda para lá e para cá com ele, que é o lar e a casa da Rolo. Ela não pode ficar muito longe dessa bolsa de trigo. Como é que ela
ela literalmente não pode se afastar dali, entendeu? Ela tá presa a essa bolsa de trigo. O que o Lawrence faz? Ele pega uma bolsinha, joga o trigo dentro e põe no pescoço dela. Pronto, você tem liberdade. Você anda pra onde você quiser. Você é livre. Simples assim. E esse é o fundamento dela. E tem 2 modos para ela se transformar na sua forma original, na sua forma primordial. Com sangue humano, consumindo sangue humano, uma pequena quantidade de sangue humano, ou comendo o próprio trigo. Ela consegue voltar para sua forma original. E aí, o anime de Spice Wolf é a jornada do Lawrence e da Rolo, eu não sei a pronúncia certa, é Rolo. Comerciando coisas, fazendo escambo. E o escambo é sempre a zona cinza. É sempre tortuoso. É escrevendo certo por linhas tortas ou escrevendo errado por linhas retas, eu não sei. É sempre caótico. É sempre passar a perna no outro. É sempre buscar o lucro e buscar a ganância no decorrer do anime inteiro. São várias pequenas sagas. A saga deles indo comercializar as peles, aí dá um conflito e um problema. Aí ele resolve esse problema, tem um desfecho trágico, ou mais ou menos trágico, que ele perde a amizade que ele tinha com uma das personagens, que era a Chloe. A Chloe é uma villager, uma aldeã dessa vila inicial, que traiu o Lawrence e vendeu a própria deusa dela para ganhar dinheiro. É uma nova mercadora e uma burguesa em ascensão. Então é muito triste essa primeira saga, porque ela vira antagonista do anime. Depois tem uma outra saga, que é a saga dele contrabandear ouro, porque ele entra em falência, porque ele faz um negócio ganancioso comprando armaduras em um momento de baixa de preço e ele perde completamente os recursos dele. Ele compra a crédito, ele não compra a ouro, ele tá tipo, eu tenho mercadoria, eu vou vender a mercadoria para lucrar. E a mercadoria cai o valor dela ao ponto de valer nada, de valer poeira, de perder todo o valor. Ou seja, eu entrei em falência. Acontece com ele uma vez. E tem toda a ajuda da Rolo, que é a sábia, porque ela viveu muitos e muitos anos. Ela é muito realmente inteligente, muito conhecedora das virtudes humanas e da existência, pode dizer assim. E aí ela dá apoio moral nele, apoio logístico, apoio psicológico, fora que ela também percebe a mentira, porque ela tem os sentidos aguçados, ela sabe quando alguém está mentindo para ela. Então o Lawrence ele vai fazendo negócio, que é negócio, fazendo escambo e troca de mercadoria e tentando lucrar, porque o objetivo dele é comprar a próprio mercado, pode ser, eu não lembro o nome do negócio, mas é tipo a própria loja, ele quer ter a própria loja, ele quer ficar fixo, ele quer virar um comerciante fixo, como se você tivesse o seu mercadinho na esquina. Então ele quer ser esse tipo de pessoa, ele não quer ser um mercante itinerante para sempre, ele está juntando dinheiro para isso. E a Rolo quer ir para o norte, eles fazem o contrato enquanto ele vai juntando dinheiro e fazendo as falcatruas dele ali, passando a perna em alguém, tentando lucrar com alguns, passando a perna nele muitas vezes, resgatando a Rolo, que é sequestrada algumas vezes, interagindo com uma pastora, que é a Nora, e dando ciúme na Rolo, porque de fato o Lawrence e a Rolo, eles são... A Rolo, Rolo não no sentido de estar com R, mas com H. Rolo é o nome dela. Ela devia ter um sobrenome mais fácil, né? Mas não tem. Mas enfim. O esquema dele se apaixonando por ela e ela também tendo um grande afeto por ele. Eles são um casal, não tem como negar. Eles ficam tirando com a cara do outro o tempo inteiro. É sarcástico, é inteligente, tipo, eles se provocam, ela provoca ele, ela deixa ele com o rosto vermelho o tempo inteiro, ela deixa ele encabulado, porque ela é muito sagaz e ela é libertina, entre aspas, pelo menos verbalmente falando, e ele se divertindo e bebendo, ao mesmo tempo que viajando, ao mesmo tempo que lucrando, ao mesmo tempo que entrando em várias armadilhas, entrando em grande parte em falência, e em outros momentos lucrando, interagindo com vários protagonistas ou vários personagens que eu vou gravar a tela para vocês verem aqui, que são muito importantes, mas eles são estritamente secundários, eles aparecem muito pouco, porque é a história da jornada deles, não a história deles ficando num lugar só. Então eles se relacionam um pouco com a Nora, um pouco com a Chloe, um pouco com o Marharto, que é um dos comerciantes ali da cidade, que tem a ver com... Eu não lembro da saga em específico, eu vi muito rápido, mas eu já tinha visto esse anime uma vez, eu vi de novo pro fórum do anime, mas eu não lembro direito os plot do negócio.
Lembra que ele entra em um monte de problemas, ele é perseguido e querem roubar ele, se eu não me engano. Que é o esquema das trocas das moedas. As moedas estão desvalorizando, o reino está entrando em falência. A primeira saga é do reino entrando em falência e esse reino está emitindo moedas de prata com menos teor de prata na moeda. Ele está desvalorizando a moeda. Aí o que acontece? Tem uma ganância, uma corrida em direção ao pote de ouro de todos os mercantes em comprar a maior quantidade possível de moedas. E comprando essa quantidade você consegue com que o reino fique na sua mão, com que a monarquia fique na sua mão. Ou seja, você se torna influente dentro de um reino. Quando você está dentro de um reino que é o centro do governo, que tem os impostos, que tem o poder afunilado, quer dizer que você é um beneficiário das benéfices desse reino. Ou seja, você tem vantagem em todos os sentidos. Você está na segurança. E as guildas estão, as guildas, os vínculos, o nome de guilda não é guilda, as casas de comércio estão competindo para quem compra as moedas mais rápido. E o Lawrence está nesse esquema também. Aí sequestram a Rolo e tentam matar ele para pressionar uma dessas casas de comércio a vender as moedas e a ceder os direitos, que são os direitos de vínculo com a monarquia, para essa outra guilda que está pressionando fisicamente, violentamente, de maneira inescrupulosa, essa outra guilda. Então essa é o primeiro plot, a primeira saga. Na segunda saga é a saga da Nora, que é onde ele está numa circunstância onde ele entra em falência. Ele precisa de um modo ou de outro sobreviver, porque a dívida dele vai ser cobrada, ele está devendo horrores quando ele compra as armaduras e as armaduras perdem o valor. E ele está negociando com uma guilda ou uma espécie de loja também, eu vou chamar de loja que é mais fácil, porque não é bem guilda, a guilda é a amplitude total, a loja é o pequeno mercador, chefe do negócio, ali, chefe do estabelecimento. Esse estabelecimento ele também está em bancarrota, está falindo, e ele precisa dar um jeito de não falir. Aí tem o esquema que o Lawrence fala, vamos fazer o contrabando do ouro. Por que é o contrabando do ouro? Porque a igreja monopolizava o ouro e monopolizava o valor do ouro. Quando você contrabandeava o dinheiro de ouro para uma cidade que era da igreja, o valor do ouro disparava, tipo, quintuplicava. E fora desse território da igreja, ele tinha um valor menor. Então você conseguia comprar o ouro muito barato, longe desse território da igreja, e trazer para dentro. Só que como a igreja monopolizava o preço e a posse do ouro, então quando você trazia para dentro, você só podia trazer para dentro se fosse a igreja. Mas se você contrabandeasse por fora da igreja, você ia quintuplicar o valor do ouro dentro da cidade, entendeu? E a cidade seria... tem esses esquemas de câmbio, de moeda, é bem bizarro mesmo, porque o anime inteiro é isso, é bem complicado, na verdade. O fansubber que eu vi, aliás, os dois fansubbers do Brasil que traduziram esse anime, não são fansubbers muito bons, e fica muito confuso algumas vezes, e fica muito ambíguo você entender o que diabos está acontecendo nas relações comerciais, porque é intrincado o negócio. É escambo e é jogada financeira, entendeu? Você tem que entender a lógica do negócio para você caçar o que está acontecendo. Mas enfim. Aí tem esse esquema dele contrabandear junto com a pastora de ovelhas, que é a Nora, contrabandear ouro para dentro da cidade para dividir os lucros ali com essa empresa que está em falência. E essa empresa tenta matar ele e roubar o ouro dele. E apagar ele para diminuir as informações. Tipo, eu não quero ter ninguém que saiba do que aconteceu. Eu vou usar de laranja ele e depois eu vou calar no sentido de genocidar, né? De matar, genocidar não, de assassinar. Então tem todo o esquema da sobrevivência dele, da fuga dele, do pequeno lucro que ele tem em relação a essa circunstância ímpar onde ele está inserido, onde o lucro é ele não ter dívida a mais, simples assim, e algum lucro extra ali que ele consegue negociar com a guilda depois de ele ter quase sido assassinado pela guilda. Que é um negócio fica feio, o negócio fica muito feio. Aí depois acaba a primeira temporada. A primeira temporada é só essas duas sagas. E são sagas longas, de 6, 7 episódios, cada saga. Então são sagas que cobrem uma grande abertura, uma grande abrangência de momentos e de circunstâncias. Depois tem a segunda temporada, que cobre outros personagens e outras sagas. A segunda saga ela é focada também em 2 momentos, que é o momento da Dian e depois o momento da Flor Bolando. E a primeira saga é da Dian, o Fermi também está na primeira saga, o Mark também está na primeira saga, que é um grande amigo do Lawrence, amigo entre aspas, né? um tato comerciante que vira amigo depois, no decorrer da saga, ele se descobre amigo dela. E a Helena é uma informante que ele tem na taverna, um informante tipo uma garçonete, um tanto quanto assanhada, mas tudo bem. E também tem esse esquema aqui dele fazer negócio com essa cidade aqui, e nessa cidade em específico tem a inflação de um produto
muito pontual, que é o produto da moda. E ele quer lucrar em cima desse produto que está inflacionando, que é pepita de pedra de alguma coisa. É uma coisa bem idiota, bem simples, não lembro o nome do negócio. É uma coisa bem boba. É tipo sem valor nenhum. Mas eles... o lugar onde a Orukai é Yotsu, tá? Eu esqueci de falar. Yotsu é a terra natal dela lá no norte. Mas a pepita que eles querem lucrar e ter lucro em cima é uma coisa bem banal, que é dominada pelos alquimistas, que é representada pela Dian. A Dian é uma uma alquimista, que na verdade ela também é uma divindade. Isso é spoiler, mas ela também é a mesma coisa que a Rolo. Ela é uma divindade de águia, ou de ave, algo do gênero. E ela também é meio secular, pode ser assim. E tem todo o esquema ali dele conseguir fazer um escambo e um lucro e ter as tretas dele de relacionamento com a Rolo e o Fermi. O Fermi ele é um jovem mercador, um jovem, assim como o Lawrence, ele é um mercador itinerante que negocia algumas coisas. Ele se apaixona pela Rolo e tenta comprar ela do Lawrence. E a Rolo fazendo camuflagem, tá escondida como freira, como algo do gênero, e pagando uma dívida pro Lawrence. É tipo um teatrinho que ela tá fazendo ali para dar uma desculpa para ela estar vinculada com ele. Tem todo o esquema dele andar com ela pela cidade e não conseguir empréstimo. Isso aí é porque ele tá andando com uma moça sem estar casado. Tem todo um preconceito religioso ali, é muito conservador, tem toda uma vibe medieval. Isso é na primeira temporada, que ele estava tentando arrecadar o dinheiro e não conseguiu. Então tem todo um esquema ali de ter uma tensão dele tá andando com uma jovem, sabe? Tem todo um conservadorismo moralista terrível de época. E é bem representado, aliás. Eu acho muito bem representado mesmo. E tem esses esquemas ali. E depois, na segunda temporada, que tem essa relação com o Fermi, é ele querer libertar a Rolo do Lawrence. Tem todo um esquema ali de ele conseguir lucrar em cima da situação e também manter a relação dele com a Rolo, que é um afeto incrível, e vai aprofundando, vai cada vez piorando mais, enquanto ele leva ela para Yotsu, que é a cidade natal dela, que ela quer voltar para casa. Depois, na segunda metade do anime, tem a saga final, que é a saga da Fleur, que é o contrabando de sal, que ela trabalha para a igreja e ela está lucrando junto no negócio escuso ali, e tem um monopólio de peles que a cidade está fazendo, que vai vender apenas para quem pagar em dinheiro vivo, e essa venda vai fazer com que aquele que pagou em dinheiro vivo consiga lucro absoluto, porque ele vai praticamente ter toda a quantidade de pele possível e vai chegar na venda primeiro, ou seja, vai revender primeiro, e quando você revende primeiro, você estabelece o preço. Quem revende primeiro é aquele que compra primeiro. Então eles precisam do dinheiro para financiar as peles e blá blá blá. É bem intrincado também, e nesse financiamento de pele conseguir um lucro em cima da revenda. E tem um monte de treta. Eu não sei como acaba essa saga. Eu sei que passam a perna no Lawrence, a Fleur passa a perna nele porque ela é gananciosa e tem outros esquemas ali que ela quer vingança contra a situação que ela sofreu. Ela foi vendida quando ela era nova, vendida para um burguês que entrou em falência lá e tal. Tem um monte de esquemas sublinear não. São várias micro-sagas, vários micro-arcos referentes a cada personagem. E é muito importante porque é muito denso a situação comercial e a situação moral da história. E vai desenvolvendo muito bem. Então, eu acho muito rico. Vou cortar aqui a gravação. Eu acho muito rico esse anime em todos os sentidos. No sentido de desenvolvimento dos personagens, no sentido de desenvolvimento das relações, desenvolvimento financeiro, no sentido de comércio, de trâmite, de escambo entre os personagens protagonistas. A moral vigente, a mitologia vigente, que é uma mitologia um pouco misturada com um conto celta ou algo do gênero, misturada também com uma coisa um pouco japonesa, de kamis, que vai um pouco mais para o shintoísmo, jogado no cenário medieval e numa jornada de aventura e de paixão. É um conto de romance. É a relação do Lawrence com a Rolo. Não tem como negar isso. E o fim ele é em aberto, o fim é completamente aberto. Você não sabe o que aconteceu direito. Você sabe que a Rolo e o Lawrence efetivam o vínculo e aprofundam o vínculo deles. Tem o conflito da Rolo, que ela é um ser centenário, sabe que se ela ficar muito com o Lawrence, ele vai morrer. Ele vai morrer de velhice, ela não vai morrer, ela não vai envelhecer. Então tem isso que é uma espécie de assombração que assombra ela o tempo inteiro. E é um conflito pessoal dela que é muito real mesmo, porque ela é um ser imortal. Eu não sei até que ponto ela é poderosa, eu sei que ela é um lobo em forma de lobo gigante. Ela tem 3 metros, pelo menos, em forma de lobo. Ela é muito forte.
mas eu não sei se ela é imortal no sentido de poder ou não ser assassinada, eu acho que não. Tem um momento que ela se humilha para um outro lobo divino também, um lobo que acabou de nascer, um moleque, como ela chama, que ainda está na sua arrogância, na sua petulância, e ela se ajoelha para ele para se submeter, para que ele não casse os amigos dela, no caso Lawrence, em um momento muito específico no finzinho da primeira temporada. É muito interessante também, isso é muito legal. Então tem vários elementos que condensam, deixam bem denso a história. O anime é muito bom, a trilha sonora é sensacional. Os personagens são muito bons, vocês vão amar, quem não viu ainda, quem já viu ama a Hollow, não tem como não amar ela. Puta personagem carismática, o Lawrence também é bem carismático, funciona muito bem em relação com ela, a sintonia dos dois é ótima, embora vai tendo personagens abandonados depois porque é uma viagem, então os personagens vão ficando para trás e não são retomados, né, porque o anime acaba. Então é um pouco triste porque tem bons personagens que ficam para trás, mas vai avançando e vai continuando o engrandecimento da obra, o engrandecimento do anime, e provavelmente uma boa adaptação da novel também, eu acho, creio que é mesmo. Infelizmente não teve novas temporadas, espero que tenha ainda, mas é muito bom, cara, o anime é muito bom. E todos os seus conflitos, todos os seus desfechos, toda a sua complexidade, toda a sua paleta de animação, a cor, a fluição, a direção, o enredo do negócio, o roteiro do negócio é muito bom. É um anime de mão cheia, assim. É um dos meus animes preferidos da década de 2010 ali, daquela década de ouro que eu sempre falo, né? E eu adoro esse anime. Assim, é a segunda vez que eu vejo, da primeira vez que eu vi eu fiquei um pouco irritado porque eu não entendi várias coisas, porque o Fonsober não traduzia direito, né? E eu vi de novo, e ainda não entendi algumas coisas, mas consegui entender mais porque eu me afinquei mesmo para tentar entender a lógica do comércio, a lógica da transação comercial, monetária do negócio. E eu consegui entender, eu acho satisfatoriamente, pelo menos bem melhor do que da primeira vez. Então eu consegui imergir melhor no anime, e o anime me deu uma satisfação melhor do que da primeira vez, por eu estar mais capacitado para compreender a complexidade das transações, microtransações. Todas elas são cinzentas, todas são corruptas. É a corrupção do capitalismo na veia, querendo vantagem e jogando com vantagens. E a saga final tem umas coisas muito interessantes, uns personagens muito interessantes, e eu não vou falar deles aqui, tipo o cara que... acho que é Rigoro o nome dele. Ele é amigo da Fleur. Ele é muito interessante. Puta personagem difícil de entender. Eu acho que é esse, eu não tenho certeza. É um cara que tava lá. Era um cara muito importante, que ele é um cara que... ele é o chefe da cidade, o chefe comercial da cidade, é tipo... é muito sensacional. Ele tem uma horta na casa dele que é tipo um... como é que é o nome disso? É uma estufa. Ele tem uma estufa na casa dele que dá o verde das plantas 24 não. Todas as 4 estações do ano, sabe? Estufa climatizada. Ele é um cara muito legal, é muito difícil de entender ele. Infelizmente não dá pra desenvolver tanto porque o anime acaba. Mas é um dos personagens mais interessantes que eu já vi, com os melhores diálogos, ótimas frases. É muito denso aquilo ali. E a situação é bem filosófica também, é bem interessante. Eu não peguei muitos detalhes daquilo, mas me agradou demais. Então tem todos esses esquemas, circunstâncias que amplificam ainda mais a dignidade do anime como anime. E da novel como novel. Eu até queria baixar a novel para ler, mas eu não sei se vou fazer isso. Porque tá em inglês também, então acho que não. Mas enfim, esse foi o review de Spice and Wolf. Nesses 26 episódios muito bons, que foi maratona, né? Foi um rushado pra cacete, teve que ver rápido pra caramba. Mas deu pra ver. Revi, no caso, né? E desculpa por ficar longo o review e um pouco cansativo de ouvir, talvez, mas é um ótimo anime, recomendo demais, quem não viu ainda. Quem já viu deve gostar muito, é um anime em alta conta mesmo, com boa consideração dos fãs e uma boa consideração histórica, um anime que vale a pena. Infelizmente ainda não teve outras temporadas, e o desfecho dele, a finalização dele é muito em aberto, completamente misterioso, você não sabe o que vai acontecer. Você sabe que o Lawrence e a Hollow vão para algum lugar, você não sabe para onde eles vão, você não sabe o que eles vão fazer. E embora eles tenham um relacionamento deles meio concretizado, você não tem a mínima ideia do que vai acontecer depois. E fica todo um esquema ali de se ele entrou em falência ou não, ele foi roubado, tem um esquema do que vai acontecer com o dinheiro dele, se eles vão recuperar o dinheiro ou não, tem isso também. Aí é bem zona cinza de novo. E é isso, o anime é muito bom, são 4 sagas, 2 em cada temporada, como se fossem capítulos ou 4 capítulos adaptados, eu diria, pode ser assim também, pode se entender desse jeito.
E muito bom mesmo, não tem nem o que falar mais. E desculpa, o vídeo ficou longo demais, não queria se estender demais, mas acabei me estendendo muito. E agora eu vou gravar a engine, a segunda engine para vocês, e vou cortar as coisas aqui, cortei a tela de fundo já. Cortar os microfones também, ajustar as coisas. Obrigado por me ouvirem, pessoas, perdão por qualquer coisa e até mais. Essa review ficou muito fanboy, porque eu sou fanboy mesmo. E é isso aí, falou. Deixa eu cortar aqui.「そしてこう